Olá, bem-vinda ao nosso canal. Reforma trabalhista, mais um dos temas polêmicos do novo governo e que é pauta hoje aqui na TV OAB. Com a gente aqui, Catiane Virna, presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Bem-vinda, Catiane. Obrigada pela presença. E Sabrina Lemos, jornalista. Obrigada, vamos conversar, né? Falar de relações trabalhistas é sempre meio complexo, né? É uma relação que parece às vezes muito positivo, negativo. E aí a gente agora escuta falar tanto dessa tal reforma, ajuste, como o Temer falou no discurso de posse, né? Ajuste trabalhista. Catiane, para mim, assim, posso estar até errando, assim, eu não escutei falar de reforma trabalhista de forma tão efetiva como eu escutei agora falar nesse novo governo, nos últimos anos. Acho que todo mundo meio que engavetou. Existiam algumas propostas de reforma trabalhista nessa história aí, recente? Desde 64, nós temos propostas, sim, acontecendo implementações o que ele chama de reforma, na verdade, para mim, é escapismo de Rudinho, né? Para mim, vários juristas e advogados que atuam nesse segmento. Mas essas reformas acontecem, só que são reformas micro, de uma legislação específica e que não tem uma repercussão nociva tão emblemática quanto essa que se pretende implementar, né? Geralmente elas são muito sutis e elas nunca promovem esse embate tão frontal, tão aberto quanto esse que se pretende implementar ante as garantias fundamentais, porque a relação de trabalho, de emprego, ela tem a força de garantia fundamental dada pela Carta Magna de 88. Pois não, Sabrina? Pronto, a minha sensação, na verdade, de uma forma vista mais de fora, é que estão querendo mexer nas bases realmente assim dos direitos dos trabalhadores. Assim, tudo que dá segurança a ele, né? Eu como trabalhadora nunca tinha visto tentar mexer na segurança jurídica, colocar por hora de trabalho, sabe? Coisas que assim, são realmente a base da segurança parece, né? dos trabalhadores. Sabrina, na verdade existem terminologias que indiciam bastante o que vem por aí. Flexibilização, precarização. Então, são palavras bonitas, né, para suavizar o que vem de feio, de prejudicial para os trabalhadores. Quando você vê pontos da reforma que falam de prevalecer o negociado sobre o legislado, né, nesse momento de crise, atribuir as relações de trabalho, os encargos trabalhistas, que são prerrogativas dos trabalhadores para garantir a rigidez, a segurança do trabalhador. Então, imputar isso, uma crise, dizer que é um engessamento das relações de trabalho, que é um dos fatores de agravamento da crise, isso aí é utópico, é discurso de quem efetivamente quer fragilizar direitos, né, mexer em garantias constitucionais para viabilizar o seu projeto de poder. Então, assim, realmente essa reforma vai em pontos nodais de garantias que estão lá na consolidação, o nome já disse, direitos que estão consolidados. E é extremamente temerário, a sociedade tem que discutir a fundo tudo que vem pela frente. Mas eu acredito que essa proposta, quando ela for viabilizada, exteriorizada, porque por enquanto nós temos acenos, indícios do que ele já vem adiantando, o presidente, não mais interino agora. Então, eu acredito que os juristas, isso vai deflagrar uma série de ações diretas de inconstitucionalidade, porque vai violar situações jurídicas que estão muito consolidadas ao longo do tempo e que demandaram décadas de luta dos trabalhadores. Trabalhadores que todo mundo sabe que foram cruciais na própria redemocratização do nosso país, na consolidação do Estado democrático de direito. Catiane, Sabrina, eu queria trazer um ponto aqui que eu acho que difere um pouco do que a gente está falando, mas eu acho que é importante. É indiscutível que os novos tempos trazem novas formas de trabalhar, novos trabalhadores, né? A nossa profissão como jornalista, a gente realmente tem um formato, às vezes, muito diferenciado de trabalho. Você tem um home, você trabalha por hora, você trabalha por demanda, né? E aí, dentro desse olhar moderno, hoje em que o empregador e o empregado precisam de formatos diferentes, a CLT realmente ela não está muito engessada
diante desse ponto de vista, nós realmente não teríamos que fazer algumas adaptações que fossem benéficas para ambas as partes? Como é que você vê isso, por exemplo? Na verdade, é assim, o que ela garante, o que a consolidação das leis do trabalho garante, é o que é básico. Básico para a rigidez, como a questão das horas, né? As 44 horas. Mas você vê que ela não é, a consolidação não é um texto engessado, como querem fazer crer. Tanto que muitas vezes, quando o que é negociado em acordo coletivo, com o sindicato patronal e o sindicato do trabalhador, encontram uma situação benéfica para as partes e que seja favorável, mais favorável do que o texto legal para o trabalhador, não há óbice nenhum, não há vedação legal para que isso seja implementado. Agora, o que ela garante ali, o que a CLT resguarda, são os direitos basilares, é o mínimo de uma situação de emprego que resguarde que aquele trabalho não vai ser um trabalho escravo, que se configura escravo, que o que ele vai receber de verbas trabalhistas são as verbas que a própria Constituição entende como verbas imprescindíveis para manter a estabilidade da família, para que ele possa trabalhar, sustentar a sua família e ter o oxigênio mental, o suporte alimentar para poder desempenhar com o mínimo, né, de dignidade o seu ambiente de trabalho. Até porque eu acho assim, que quando a gente, numa relação de trabalho e de empregador e empregado, numa situação de crise financeira que estamos, se você não tiver muito consolidado, pelo menos as bases, é muito mais fácil o trabalhador que está fragilizado, porque assim, numa crise o bolso dele pesa muito mais a aceitar qualquer coisa. Sim. Do que o empregado, do que o empregador, entendeu? E até, Sabrina, assim, você vê que para os períodos de crise, a própria dinâmica trabalhista já tem, por exemplo, o programa de proteção ao emprego, que durante a época de crise se diminui o valor do próprio salário, a jornada, quer dizer, os sindicatos estão aí, tem a representatividade efetiva para negociar de forma que proteger o emprego, nem que alguns cortes precisem ser feitos, né, para evitar uma dispensa em massa. Então, essa flexibilidade aí, quem tem que dirimir esse conflito, quem tem que achar um meio termo, são as entidades que representam os trabalhadores. Por quê? Porque elas estão ali comprometidas com as prerrogativas, com os direitos dos trabalhadores. O que se tenta hoje é institucionalizar o negociado, para que, independente do que seja negociado, numa condição pior, maléfica, prevaleça sobre o legislado. E aí isso é que não pode acontecer, porque a instabilidade que vai trazer dentro do ambiente, da economia, nós vamos voltar, gente, sem nenhuma redundância, sem nenhum terrorismo, mas dependendo do que vem aí pela frente, nós podemos fazer um retrocesso aí de 50 anos, para que aquela instabilidade que existia antes, e toda aquela luta de trabalhador na rua, de movimento grevista, ela vai começar novamente, quer dizer, o país vai sofrer toda aquela fragilidade econômica, instabilidade, até que os direitos, porque o trabalhador não vai escalar, a sociedade também não vai escalar. Sim. Então o momento agora é de ficar atento, né? Ficar atento e torcer realmente para que a ideia é que me parece que até o final do ano isso seja colocado, alguma coisa do tipo, Catiane? Na verdade, nós já temos aí vários projetos que estão em andamento e que estavam parados, porque são projetos polêmicos. Então, nós vamos aí, o PL 4330, da terceirização, é um momento que a sociedade precisa ficar extremamente antenada para que não seja induzida num momento de crise, de defesa da bandeira da ética, de combate à corrupção e que passe despercebido a fragilização de direitos sociais, sobretudo. Sim, sim. Ok. Catiane Virna, presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Obrigada pela presença, pelas informações, tá? Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada, Sabrina, pela presença. Obrigada, gente. Foi bem esclarecedor esse momento para mim também. E você, obrigada por ter ficado aqui na TV OAB, todas as segundas, quartas e sextas. A gente lança vídeo novo no canal OAB-CE na TV. Fica ligado, curte os nossos vídeos e fique por dentro de tudo o que a OAB está fazendo pela sociedade e pela advocacia. Fica agora com a palavra do presidente Marcelo Mota. Tchau, tchau.
Olá, colegas, advogados e advogadas. O Conselho Federal da OAB aprovou por unanimidade e sem qualquer tipo de ressalva as contas da OAB Ceará referentes ao ano de 2014. Isso demonstra transparência, zelo e, acima de tudo, responsabilidade da gestão com o patrimônio que é da advocacia. Também estivemos em Brasília com a reunião com o procurador-chefe do INSS. Lá buscamos ver preservados os direitos, as nossas prerrogativas profissionais, pois o advogado do INSS não tem atendimento prioritário, existe uma burocratização muito grande, às vezes para tirar simples cópias se demora praticamente um dia todo. E nós estamos afinando para que o advogado seja advogado e exerça sua atividade com respeito e que o INSS se comprometeu a corrigir esses erros. Então, foi uma semana de muitas atividades e também passo a lembrar que a partir do dia 1º, agora de setembro, o novo Código de Ética da Advocacia entrou em vigor. Um código de ética antenado com a atualidade, que teve a relatoria do Dr. Paulo Medina, o nosso decano do Conselho Federal, que trouxe toda a sua experiência. Esse novo Código de Ética foi extremamente debatido no Conselho Federal, atualizado, e nós esperamos sim que venha contribuir para o engrandecimento da nossa advocacia.